Fala aí, beleza? Gabriel Porto por aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o HCTR11, um dos principais fundos imobiliários da Bolsa de Valores, um fundo que vem chamando muita atenção nos últimos anos aí dentro do mercado pelo seu alto potencial de distribuição de renda. Já são mais de 200 mil cotistas e muita gente está com a dúvida. Com tudo que vem acontecendo, com os preços desse fundo imobiliário caindo, com ele amargando mais de 17% de queda nos últimos 6 meses, será que vale a pena ou não manter HCTR dentro de carteira? E outra coisa, será que é uma oportunidade em mercado ou não? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre tudo isso. Beleza? Mas antes da gente começar, caso não for inscrito, inscreva-se aqui no canal. Toda semana tem conteúdo novo, tem vídeo novo e só quem é inscrito é notificado pelo YouTube quando tem conteúdo novo aí para te ajudar na sua busca pela liberdade financeira. Beleza? Então, aqui já com o gráfico do HCTR aberto, a gente pode ver que no dia que eu estou fazendo a gravação ele está por R$ 90,64. Nos últimos 6 meses são mais de 17% de queda ou R$ 18,58 por cota, tá? Se a gente voltar aqui 6 meses atrás, lá no dia 15 de agosto, o HCTR11 estava por quase R$ 110 em mercado e desde então ele teve toda essa queda aqui em mercado. Vamos entender um pouco dos motivos que fizeram o HCTR cair, os seus resultados e se vale a pena pensar nesse fundo imobiliário ou não para futuro. Esse é um fundo que teve sua fundação lá em 2018. Vamos abrir aqui o Funds Explorer para a gente dar uma olhada aqui em algumas informações. Daqui a pouco a gente vai para o relatório gerencial, porque tem algumas coisas que eu quero mostrar aqui do HCTR para vocês, tá? Primeiro ponto é a questão do PVP, preço sobre valor patrimonial, que a gente vê já de cara que ele trabalha com um desconto aqui de 25%, tá, sobre o seu valor patrimonial. É um dos grandes pontos que a gente costuma olhar para fundo de papel, é questão de preço, né? Sempre buscar fundos imobiliários de papel o mais próximo e, se possível, até abaixo do seu valor patrimonial, para assim fazer uma boa compra. E esse fundo aqui está super descontado pelo seu valor patrimonial, que é de mais de R$ 121 e ele está entregando dividend yield aqui de 1,05 real por cota. Se a gente for dar uma olhada nos resultados que esse fundo teve ao longo da sua história, a gente vai perceber algumas coisas. Já de cara a gente percebe que ele tem muita variação aí nos seus rendimentos, então ele não tem aquele gráfico retilíneo mesmo ali que muitos fundos imobiliários têm, né? De todo mês basicamente está pagando a mesma coisa. Ele é bem variado porque esse é um fundo imobiliário, tá, que tem o seu retorno junto à inflação, tá? Então, a taxa média de retorno de um fundo HCTR11 gira em média de IPCA, que é uma taxa, uma das principais taxas de inflação do país, né, que é medida lá pelo IBGE, IPCA mais 10% ao ano. É a média de retorno que esse fundo imobiliário tende a entregar aí para os seus cotistas. Ou seja, é uma taxa bem alta, né? Então, quando a inflação está em 5, 6, 7%, isso mais 10% ao ano é a taxa média de retorno. Se a gente olhar aqui nos últimos 12 meses, ele entregou 17% de dividendos aí aos seus cotistas. Mas, o que acontece com esse fundo imobiliário? Esse foi um fundo que já chegou a entregar muito dividendo, mas muito dividendo mesmo. Quando eu falo muito dividendo, é algo próximo de 2% ao mês, tá? 2% ao mês. Em alguns meses, principalmente aqui no final de 2020, outubro, novembro de 2020, esse foi um fundo imobiliário que chegou ali, né, próximo da casa de 2% de dividendos. Então, isso trouxe para esse fundo imobiliário um efeito manada muito forte, tá? Um efeito de muita gente, de atrair realmente muitos investidores somente por conta do alto dividendo. E isso, quando não passou a não ocorrer esse dividendo de mais de R$ 2 por cota, com os dividendos diminuindo, esse fundo imobiliário sofreu muito, com muitas vendas de cotas por conta disso, tá? Então, assim, atraiu um público que realmente não era um público de fundos imobiliários, era um público realmente oportunista, um público que só estava ali olhando para a questão dos dividendos, quando isso aqui já não foi mais rentável, né? Porque aqui foi o grande momento da inflação no país, final de 2020, tá? E mesmo em 2021 ele continua entregando muito dividendo, né? R$ 2 por cota, 1,70, 1,60 por cota. É um dividendo alto, é bem mais de 1% de dividendos, tá? Ele veio sofrendo
com essas quedas. E principalmente aqui no final de 2022, com um momento de deflação no país, então a gente viveu ali 2-3 meses no final de 2022 com a inflação negativa no nosso país, tá? Então isso aqui impactou não só a HCTR11, mas todos os fundos imobiliários de papel da Bolsa de Valores. Então o dividendo veio aqui menor aqui nesse segundo semestre de 2022 e o início de 2023 também não está sendo diferente, ele teve até uma diminuição do seu dividendo. E o que é que se explica, já que a deflação já passou, já que outros fundos imobiliários de papel, como é o caso do IRDM, MXRF, já voltaram a aumentar o seu dividendo? Por que isso não está acontecendo dentro da HCTR? Aí é a hora que a gente vai para o relatório gerencial para ver alguns pontos. Então aqui é o último relatório que a gestão, a Hectare, postou aqui desse fundo imobiliário, né? Um relatório grande, 42 páginas. Logicamente, a gente não vai olhar para todo esse relatório, mas, né, tem alguns pontos que são de extrema importância. Um deles eu até deixei aqui grifado para eu não pular, que é, por exemplo, isso aqui, ó. Reestruturação do CRI Loteamento Goiás. Vale a gente lembrar o seguinte: o HCTR11 é um fundo imobiliário de papel, alto risco e que tem na sua estratégia focar grande parte do seu patrimônio a um número menor de ativos de maior risco para ter um retorno maior. Então ele tem grande parte do seu patrimônio em poucos ativos. Se a gente der uma olhada aqui mais abaixo na carteira desse fundo imobiliário, a gente vai ver algumas coisas. Ó, primeiro ponto, a carteira do fundo imobiliário é essa aqui, ó. 78% em CRI, que são as dívidas imobiliárias, 20% em outros fundos imobiliários e 0,8% em caixa. Se a gente for olhar para a carteira aqui de CRI, que é essa aqui, ó, só o CRI, circuito de compras, que são essas duas linhas aqui, se a gente olhar, o patrimônio líquido, tá? A primeira linha é 6,54% e a outra 0,78%, ou seja, quase 8% do patrimônio do HCTR está em apenas uma única dívida. Se a gente descer aqui, olhar isso mais para baixo, CRI Brasil Parques, algo bem próximo, bem semelhante acontece, né? Porque a gente tem aqui mais de 6% do patrimônio somente nesse CRI, né? Somente nesse certificado. No de baixo a mesma coisa, 3% em um outro e daí por diante, né? Se a gente olhar para o loteamento Goiás, que é o que eu vou mostrar ali agora, aqui a gente tem aqui basicamente 4%, tá? Que são essas três linhas, 4% do patrimônio do fundo imobiliário somente no loteamento Goiás, tá? Então esse é um fundo que tem como estratégia focar grande parte do seu patrimônio naqueles ativos que a gestão considera como alvo. Isso, quando dá certo, é muito bom, né? Acontece algo muito próximo, muito semelhante disso aqui, né? Ele consegue entregar mais de R$1,50, R$1,60, R$2,40. Então, quando dá certo, quando a economia vai bem, quando as coisas vão bem, ótimo. Mas quando o momento não é tão oportuno, pode ser muito complicado. Então, é um fundo imobiliário realmente de alto risco. Outro exemplo, 20% da carteira desse fundo imobiliário está em FIIs, tá? Então, ele investe em outros fundos imobiliários. Só que desses 20% aqui do patrimônio total desse fundo, 41,3% está apenas no fundo imobiliário XBXO11 e 32,5% no SRVD11, ou seja, quase 80% da parte de fundos imobiliários aqui do HCTR está em apenas 2 fundos, tá? Então também é uma concentração grande para, de fato, buscar essa alta renda. Então percebam, aqui nesse loteamento Goiás, como eu já mostrei para vocês, que é quase 4% aqui do patrimônio do fundo, eles deixaram aqui um informe, ó, reestruturação do CRI Loteamento Goiás. No mês foi aprovada a reestruturação do CRI Loteamento Goiás, a reestruturação se deu devido à piora do cenário econômico, com o aumento da inadimplência da carteira de recebíveis dos loteamentos que lastreiam a operação, em conjunto com o impacto da alta do IGPM. IGPM, para quem não sabe, é um outro índice de inflação, tá? Que é parecido com o IPCA, só que ele é medido pela FGV, que levou a um aumento de aproximadamente 40% do saldo devedor da operação, mesmo com os pagamentos sendo realizados anteriormente, levando a um desenquadramento de covenants financeiros da operação. A reestruturação definida na Assembleia,
onde participaram todos os investidores do CRI, deliberou alguns temas conforme detalhado a seguir. Presta atenção nisso. Aumento do prazo da operação, então em mais tempo para pagar a dívida, e alteração, que antigamente era uma taxa de IGPM, é uma taxa de inflação mais 9,25% ao ano, agora para uma pré de 10% ao ano. O que aconteceu aqui? A reestruturação da operação aprovada pelos investidores teve como objetivo criar condições necessárias para que a companhia tenha maior disponibilidade de caixa para poder renegociar os mutuários inadimplentes e revender os lotes para recuperação dos indicadores da carteira. Vale ressaltar que ainda que a operação esteja formalmente adimplente, entendemos que ocorreu uma piora no risco de crédito. A exposição total do HCTR do CRI é baixa, de aproximadamente 2,64% do patrimônio líquido do fundo. O que eles estão levando aqui em consideração? Que o momento da economia com a inflação alta dificulta essa dívida de ser paga, tá? E eles preferiram fazer uma alteração para que essa dívida volte a ser paga. Tiveram dificuldade, tá? Então, coisas como essa, e isso aqui é só um exemplo do que pode acontecer com outros CRIs dentro da carteira, impactam diretamente aqui na receita do fundo imobiliário. Impactos na receita, diminuição do dividendo, tende a diminuir também o preço de mercado, visto que, principalmente em fundos imobiliários como esse, que a grande maioria dos investidores compram apenas por conta do alto dividendo. Então isso aumenta a pressão de venda maior do que a pressão de compra. Então assim, no meu ponto de vista, trouxe esses exemplos, mostrei para vocês como é que é a estratégia, como é que funciona o HCTR por dentro. O grande problema e a grande queda não se deve a um erro da gestão ou muito menos a má qualidade do fundo imobiliário. Na minha concepção, se deve aos investidores que compram esse fundo imobiliário sem entender de fato os riscos, tá? Sem entender de fato como é que a operação funciona e sem entender que oscilações como esse mercado podem acontecer, visto que é um fundo imobiliário que chama muito atenção em mercado. Então, se você não quer se expor a isso, você tem que buscar de fato fundos imobiliários que têm uma taxa de retorno mais estável, uma taxa de retorno às vezes menor também, que não chame tanta atenção em mercado. Um fundo como o HCTR continuará chamando a atenção do mercado, continuará atraindo investidores oportunistas, continuará performando bem quando a inflação estiver alta e terá dificuldade quando a inflação for mais controlada. Então, desde o seu início, a sua estratégia sempre foi essa. E na minha concepção, o grande erro está nos investidores que compram sem entender de fato a estratégia e o que o fundo imobiliário tende a entregar. Isso está tudo muito bem descrito dentro do relatório gerencial. Basta você ter uma visão mais minuciosa, entender um pouco mais desses detalhes para que você consiga de fato ter essa mesma visão para qualquer outro fundo imobiliário, como eu te mostrei nesse vídeo aqui do HCTR11, tá? Então é essa visão que de fato vai te tirar de um investidor manada para um investidor expert, tá? E muita gente me procura com esse intuito. Gabriel, como é que eu aprendo, como é que eu consigo de fato ter uma visão tão detalhada como você, lendo poucas páginas do relatório, sabendo intercalar o que acontece no mercado, com as notícias, como é que eu faço para ter essa visão assim como você? Para isso eu preparei uma aula como analisar e escolher os melhores fundos imobiliários. É um aulão, tá? No qual você vai ter acesso aí e eu vou te mostrar na prática como eu faço para ter toda essa visão 360 do fundo imobiliário e tomar as minhas decisões para ganhar dinheiro na bolsa de valores. Eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? Na descrição aqui do vídeo. Basta você acessar lá e ter todo esse conteúdo nas suas mãos, beleza? Então a aula vai estar aí disponível, clica aí, assiste, não deixa essa oportunidade passar não, beleza? Então essa foi a minha visão sobre a HCTR. Continuo achando um fundo imobiliário que dá sim para você ter dentro de carteira, desde que você entenda os riscos. Eu acho muito interessante você ter esse fundo imobiliário de papel e outros com potenciais de risco diferentes, fundos aí de médio risco ou até de baixo risco, para poder compor a diversificação da sua carteira. Mas HCTR, principalmente pelo preço que ele está agora, negociando 25% abaixo do seu valor patrimonial, pode ser uma grande janela de oportunidade. Se a gente voltar, eu faço questão de mostrar isso a todo o histórico desse fundo dentro da carteira, é o menor preço que ele vem sendo negociado. Creio eu que até o final do ano o HCTR
tende a voltar a trazer esses dividendos maiores, R$1,40, R$1,50, e assim, consequentemente, como eu já falei, vai voltar a chamar a atenção do mercado, o preço vai subir. Então, o mercado funciona em ciclos, é importante entender, nada de muito relevante aconteceu dentro do fundo imobiliário, algumas crises têm algumas dificuldades de pagamento, e isso é normal, isso sempre acontece, tá? Lógico que em um fundo imobiliário como esse, que tem um patrimônio mais concentrado em uma quantidade menor de CRIs, uma mudança como essa impacta mais do que em outros, mas é um fundo imobiliário que continuará sendo um dos principais fundos de mercado. Então essa foi aí a minha avaliação do HCTR11. Até o próximo vídeo, deixa aqui abaixo o que você achou, deixe seus comentários aí e até a próxima.